Olá pessoal, estamos começando mais um programa F5, uma produção do Centro Universitário FUNORTE, que é exibido pelo canal da TV FUNORTE no YouTube e pelo canal 12 da NET. Eu sou Eupídio Rocha, estou aqui ao lado da Maria Fernanda. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Eupídio. Sejam bem-vindos ao F5. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem atual, bem relevante e extremamente importante, que é o combate à AIDS. A gente teve no mês passado, Dezembro Vermelho, que foi o mês aí de conscientização sobre o assunto. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente está aqui no estúdio com a Maurina Carvalho, que é presidente do GRAPA, e vai falar um pouco sobre a instituição e algumas questões relativas a esta doença. Seja bem-vinda, Maurina. Obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade para falar um pouco mais sobre o trabalho do GRAPA. E para falar mais sobre esse trabalho, comece aí contando para a gente o que é o GRAPA. O GRAPA hoje ele funciona como casa de apoio. GRAPA, o Grupo de Apoio à Prevenção e aos Portadores da AIDS, funciona esse ano, ele vai fazer 30 anos e pretendemos fazer uma comemoração bacana. Então, como casa de apoio, o GRAPA atende não só Montes Claros, mas mais de 60 municípios do norte de Minas, onde essas pessoas elas vêm para exames e consultas e são atendidas pela equipe técnica da instituição, que é composta por um assistente social, psicólogo e enfermeiro. E diante das demandas, desse atendimento é que vai levantar as demandas e as necessidades dos assistidos e ver o que a melhor maneira de ajudá-los, acolhendo, amparando não só a eles, mas também os familiares. Maurine, como que o GRAPA ele sobrevive, ele mantém essa casa e todos esses serviços? Então, Fernanda, o GRAPA ele recebe uma verba do Estado via município. Essa verba ela é direcionada ao GRAPA um valor mensalmente, onde é monitorada também pelo município. Porém, essa verba ela paga essa equipe técnica, porque para a casa de apoio funcionar, ela precisa da equipe técnica. Paga também a alimentação que é feita na casa, porque a gente faz 4 refeições diárias, dependendo, como o pessoal tem que dormir, então tem café da manhã, almoço, lanche à tarde e a janta também. E paga a pessoa que limpa, a pessoa que cozinha. Porém, todas as outras necessidades da casa, que seria água, luz, telefone e várias outras demandas, quem nos ajuda é a sociedade civil, através de um telemarketing ativo, através de doações diretas na casa, através de doações diretas na conta, de ajudas também com cestas básicas, alimentos não perecíveis no geral. E, Maurina, qual o perfil das pessoas que são acometidas pela HIV atualmente e principalmente o perfil dos assistidos pelo GRAPA? Então, é uma pergunta até, quando se fala de perfil de acometidos, qualquer pessoa que pratica o sexo sem a proteção, ela está sujeita ao HIV, não só HIV, mas outras ISTs. Porém, o público que o GRAPA atende, ele é aquele público de vulnerabilidade social mesmo, que precisa de cesta básica, que precisa de um atendimento com um psicólogo, que precisa de um atendimento, de um acompanhamento, de direcionamento, e não só esse assistido, não é só a pessoa vivendo. O GRAPA ele faz um trabalho conjunto com a família. Não adianta você tratar só a pessoa, se você não procura saber um pouco sobre esse grupo familiar. Então, esse trabalho é feito com todo mundo. Então, é um trabalho macro, que é direcionado não só para a pessoa, mas para todos aqueles que estão em volta dele. Por isso que o trabalho do GRAPA é para a pessoa que vive e convive. E toda essa demanda ela é levantada pela equipe técnica e vai entender um pouco onde que o GRAPA pode ajudar. Às vezes as pessoas chegam na instituição, elas querem apenas conversar. De repente, elas querem até conhecer alguém que vive, porque quando você recebe um diagnóstico de uma doença que é incurável, no primeiro momento, o que a pessoa pensa? Em morte. Isso é o que vem na cabeça. Então, às vezes, a pessoa, naquele primeiro momento, ela nem sabe por que ela vai ao GRAPA. Ela sabe que é um grupo que vai atender um público direcionado e que lá talvez ela vai conhecer outras pessoas que são soropositivas, que têm um histórico parecido com o dela, que ele vai conseguir trocar experiências e aí vai ser acompanhado pela equipe e aí a equipe que vai estar entendendo e tentando ajudar de outras maneiras também.
Mas porque, assim, você falou, né, sobre incurável, sobre morte, etc. Mas existe também uma outra questão relacionada com a HIV, que é a questão do preconceito também, né? Exato. Igual a gente fala, é uma frase clichê, mas ainda é o que mais mata. Em setembro do ano passado, o GRAPA teve na realidade foi um sonho que foi se criando para a gente fazer algo voltado ao preconceito. Falar só de prevenção, às vezes, talvez é o que a gente precisa falar da prevenção, mas também levar esse assunto com relação ao preconceito é algo que precisa ser falado também. Porque as pessoas ainda têm muito clichês de achar que se você pega HIV em qualquer situação, abraço, beijo, aperto de mão, e é isso que a gente precisa quebrar. E aí, no ano passado, nós criamos uma exposição chamada Preconceito, o Pior Sintoma. Ela esteve em algumas empresas públicas e privadas também, e esse ano nós pretendemos seguir com ela, porque talvez até ampliar um pouco mais. É uma exposição onde fala de relatos, são 5 relatos de assistidos nossos, em 5 situações diferentes, onde houve essa questão de preconceito. Então é algo que o GRAPA precisa, que a gente precisa, não só o GRAPA, né, a sociedade toda precisa levar mais adiante, precisa falar um pouco mais e quebrar mesmo. A gente precisa trabalhar juntos para quebrar mesmo essa questão do preconceito voltado ao HIV. Uma pergunta técnica, Maurina. Você falou que tem uma equipe que dá suporte às atividades do GRAPA. Essa equipe é formada por quais profissionais e qual a atuação deles? Não, é uma equipe técnica formada por um psicólogo, um assistente social e um enfermeiro. E na casa, a gente, né, minha área na área administrativa também, então, e na realidade no GRAPA todos se ajudam. A gente precisa, tem a equipe que atende, mas o bom atendimento da instituição é desde quem recebe no portão, que pode ser um voluntário que esteja atendendo, pode ser alguém que esteja na recepção que vai lá e atende, pode ser alguém que está lá em outro setor e vai lá e atende. Então, independente da equipe técnica, o GRAPA tem que prezar por isso. Esse bom atendimento, acolher, receber na casa, amar, que isso é fundamental. Muitas pessoas vêm buscar apenas um abraço de carinho na instituição. E é isso, não é só a equipe, tem a equipe técnica, mas o GRAPA ele trabalha todo mundo junto. E o processo de seleção ou de escolha para poder trabalhar no GRAPA, como é que funciona? Voluntariado. Voluntariado. Essa questão do voluntariado, há um tempo atrás, era algo ainda muito difícil, até na cabeça, diante de algumas situações que já aconteceram. Mas, eu falo, a questão do voluntariado na instituição é ir e conhecer o nosso trabalho. A partir daí é que a gente vai conversar, a gente vai tentar direcionar, porque de repente chega uma pessoa lá que fala assim, eu trabalho na área administrativa, mas ela chega lá e identifica com alguma outra coisa. Então tudo que a gente pede é isso, vá na casa, vamos conhecer mais o trabalho do GRAPA, para você poder identificar com algo que na maioria das vezes não é tão bem aceito, mas o que eu falo é isso, vá no GRAPA para conhecer o trabalho da instituição, e aí sim, você vai conseguir se identificar com a causa, porque acho que o primeiro passo é esse, identificar com a causa. Já aconteceu fatos, por exemplo, de a pessoa chegar e achar que todo mundo que está no GRAPA é pessoa que vive com HIV. Por que o GRAPA trabalha com o vive e o convive? Por causa disso, porque lá não tem na cara de ninguém quem tem HIV e quem não tem. Dentro da instituição nós somos todos iguais. Essa questão então assim, é identificar com a causa. E aí mas as portas do GRAPA estão abertas, de verdade, assim, para qualquer um que queira nos conhecer mais, que queira aproximar da gente. O GRAPA, ele precisa muito, 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 muito desse apoio da sociedade, desse apoio das pessoas, que não... Porque assim, na realidade, se a gente for para analisar, as pessoas, elas focam em outras causas. Né? Quando a gente fala de HIV, é muito difícil, às vezes, você encontrar pessoas que se identificam com aquilo. Outras patologias, a própria mídia faz com que as pessoas aproximem. Com HIV, não. Então, nós temos um papel muito grande. Eu falo nós, assim, não só a casa, não só o GRAPA, mas vocês que estão aqui abrindo as portas para a instituição. Tem um papel importantíssimo nisso, de levar adiante, de levar o trabalho do GRAPA muito além do que o GRAPA já faz há 30 anos, né? Que é o que ele faz esse ano, 30 anos. Talvez até essa dificuldade, né, de encontrar voluntários e parceiros seja por conta desse preconceito que a gente falou agora há pouco, Exato. Né? Se você for olhar, Fernanda, lá fora no GRAPA, a gente não tem uma placa lá falando o que é o GRAPA.
Porque quando se fala de grapa, de AIDS, que a pessoa ela não fala, às vezes nem sabe identificar o que é HIV, o que é AIDS. Não, está doente de AIDS. Isso automaticamente já afugenta o outro. Então lá na instituição não tem placa exatamente por isso, porque você não precisa saber quem é quem. Você precisa cuidar da pessoa, do ser humano, independente do que ele tiver. Então quem entrou no grapa é muito bem-vindo. Independente de ser soropositivo ou não, vai estar lá por algum motivo, vivendo ou convivendo. Você falou sobre uma questão aí de um profissional da equipe técnica de vocês, que é o assistente social, né? O papel desse assistente social, ele passa por questões, por exemplo, talvez de um auxílio para uma aposentadoria, algum tipo de auxílio, alguma coisa nesse sentido? Ele vai, esse assistente social, ele vai desde o atendimento, desde o acolher, né, dentro da casa, quanto a chegar nesses direcionamentos que o grapa faz também, que seria a questão de benefício. É igual eu te falei, qualquer um que for procurar o grapa, os 3 técnicos irão atender e vai verificar qual a demanda de cada um. E o que for possível ao grapa fazer, sem dúvida vai estar fazendo. Mas o papel do assistente social é exatamente esse aí. Entre todos, né, vários que tem, um deles, na realidade, é esse aí, esse direcionamento também. Entendi. E, Maurina, fala para o pessoal de casa, né, assim, como fazer para... Existe algum telefone, um site, uma rede social, alguma coisa para entrar mesmo em contato com o grapa, de verificar o que está precisando, né? Eu acho que é o momento aí de você fazer esse apelo aí para ele. Então, para todos que estão aqui, estão em casa, quem puder mesmo nos ajudar, pode entrar em contato com a gente. O telefone nosso é o 3222-9433. A nossa rede social é o Grapa Norte. Lá você pode nos chamar nos directs, todas as informações serão passadas. O nosso endereço é Rua Acácia de Paula, 660, no bairro Cândida Câmara, aqui em Montes Claros. E estamos lá esperando mesmo sua ligação e sua visita também, viu? E suas doações, tá, pessoal? Tem esse detalhe aí também, né, Pete? E é importantíssimo, né, Fernanda? Até porque eu acredito que nesse período de pandemia vocês tenham enfrentado uma redução nessas colaborações, né? Então é o momento para poder reforçar que as pessoas podem retomar isso. Exato, né? Isso é importante falar, porque esses 2 anos de pandemia, o grapa... não só o grapa, a gente fala assim que várias instituições, esse terceiro setor passou e passa por uma situação muito delicada, porque quem nos ajuda é a sociedade civil. Se houve uma queda na sociedade civil, automaticamente, né, todos se prejudicaram. Então, é um momento mesmo que eu falo, assim, onde nós contamos com muito amor das pessoas, muitas pessoas nos ajudam, mas para os trabalhos da instituição continuar, precisa de mais ajuda ainda. Eu falo assim que se a nossa dispensa, né, se a gente tiver, igual eu falo, se tiver o amor dentro da instituição e o alimento, que é para sanar, né, as necessidades que os assistidos nossos têm, o resto a gente corre atrás. Então a gente busca mesmo parcerias com doações de cestas básicas. Essa cesta básica ela é dada, ela é ofertada ao nosso assistido que precisa durante todo o ano. Não é somente essas épocas de Natal, não é isso não. Esse trabalho ele é feito todo ano, o ano todo. Porque, como eu disse anteriormente, são vulneráveis. Pessoas perderam, nem sempre tem um emprego fixo, o que tinha perdeu, às vezes fazia alguma coisa de forma autônoma, também perdeu. E é isso, nós precisamos de todo mundo, de todos mesmo, para o trabalho do grapa continuar. É isso aí, pessoal. Então, fiquem de olho, vamos ajudar, vamos colaborar. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já retoma discutindo essas questões sobre o HIV aqui em Montes Claros. Até daqui a pouco. Até.
Olá, pessoal, estamos de volta com o F5, falando hoje sobre HIV e AIDS, e a gente já está aqui no nosso estúdio com o Dário Ruas, que é enfermeiro do Grapa, e vai falar um pouquinho mais sobre a gente, sobre algumas questões mais técnicas, né, Opídio, sobre a questão da doença. Seja bem-vindo, Dário. Obrigado, pessoal. Dário, bem-vindo, né? E começando nosso papo, né? Conte aí pra gente um pouco sobre o que é o HIV. Então, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana, né? Hoje nós falamos do HIV de uma maneira muito peculiar, né? Porque as pessoas confundem muito essa questão do HIV e da AIDS. Então, o vírus, né, é um vírus, tá? Ele não é um agente de doença, então ele causa uma doença, mas ele não é uma doença, tá? Então, as pessoas que vivem com HIV, elas são pessoas que podem ter uma vida normal sem apresentar sintomas nenhum de nenhuma doença. Então, na verdade, a gente tem uma diferença aí entre AIDS e HIV. Sim, é uma diferença bem, realmente gritante, né? Uma pessoa com uma infecção pelo vírus HIV, né, ela pode viver muitos e muitos anos com este vírus no organismo sem apresentar nenhum sintomas. Basicamente, quando começa a apresentação de sintomas, inicialmente, quando não está, né, naquela fase aguda, né, naquela iniciação de uma infecção viral, ela aparentemente vive, né, uma fase latente sem apresentar sintomas nenhum. Posteriormente, quando vem a presença de sintomas, logicamente já inicia-se o processo, né, de adoecimento, onde nós a classificamos e chamamos de AIDS. Como que são esses sintomas aí? Então, depende muito de cada organismo, né? Hoje nós temos algumas pessoas que apresentam diversos sintomas. Esses sintomas, inicialmente na fase aguda, né, pode apresentar síndrome clássica de uma síndrome gripal, né, que é coriza, dor no corpo, né, uma indisposição, até mesmo apresentar diarreia, né, problemas mais graves, né, intestinais, e até mesmo pode apresentar também febre, dores, né, e apresentar também outros tipos de sintomas, como câncer, né, nós temos vários outros tipos de câncer que são classificados também como infecções, né, oportunistas, como um muito característico, né, que é a posse, né, também é um tipo de câncer muito comum nessas pessoas, entre outras, pneumonias, né, outros problemas também mais graves. Então a gente pode dizer que nós temos o HIV, que é o vírus. A partir do momento que a pessoa começa a sofrer algum sintoma, aí ela tem a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, e aí, dependendo de qual for essa infecção, essa oportunista que surge junto, a pessoa pode vir a ter complicações por causa dessa doença, vamos dizer assim, Sim, que ela adquiriu. Como se diz, né, a infecção viral pelo vírus HIV, ela pode ser subclassificada, né, e isso pode aumentar a potencialidade dessa infecção a partir do momento que essa pessoa não adquire ou não adere a um tratamento específico. Então, essas doenças oportunistas, elas podem vir a calhar de uma maneira, levar esse paciente até mesmo a óbito, né, caso essa pessoa não faça esse tratamento. Então, é muito importante o acompanhamento e o tratamento dessas pessoas, desde a infecção pelo vírus HIV, que já é algo muito importante para o tratamento, até mesmo quando se apresentam esses sintomas e adquirem, né, essas doenças oportunistas. Dário, antes da gente começar a falar com relação a tratamento, que a gente tem até uma novidade aí, né, uma vacina e tal, antes da gente começar a falar isso, falamos no bloco anterior sobre a questão do preconceito, que tem muito a ver com a questão de um abraço, às vezes pensar, eu vou pegar, eu vou me contaminar, eu vou contrair, sei lá. Quais são realmente as formas de contrair o HIV? Então, as formas de contaminação são bem específicas, né? O HIV, ele é um vírus sexualmente transmissível. Então, inicialmente, ele tem que ser transmitido a partir de contatos, né? Este contato, ele é unicamente via sexual, né, que são aquele contato mesmo com o sêmen, né, ou qualquer fluidos relacionados à relação sexual, ou até mesmo contato direto com o sangue. Então, necessariamente tem que ter esses dois contatos. Não tendo esse contato, não tem risco nenhum de infecção. Às vezes as pessoas acham que beijo, né, abraço, tomar no mesmo copo, comer na mesma colher, isso não vai ter essa transmissão. Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado. E esse contato com o sangue que você está falando, por exemplo, tem que ser sangue com sangue, né? Sangue. Não tem que ser direto, né? Não tem como. Às vezes as pessoas têm muita dúvida. Peguei
Tá, você pegou, e aí? Como que funciona? Né? Qual é o processo? Esse contato, ele teve contato também com o seu sangue, com o olho, com o ouvido, com algum outro tipo de contato que pode, né, ser porta aberta para esse vírus ter contato com você? Se não, não tem esse risco. Tá? Mesmo tem que ser avaliado, né? Nós também temos profilaxias que são aconselhadas caso tenha este contato. Tem muitas pessoas que acham, né, quando tem esse contato precisa necessariamente ter esse cuidado, logicamente, quando é pérfuro cortante, alicates de unha, né? Então necessariamente precisa desse cuidado, tá? Mas nós também temos profilaxias também que são importantíssimas e que podem ser utilizadas, como a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Caso tenha um contato desse diretamente, né, hoje nós temos profilaxias de urgência, que são, né, administradas em pronto-socorros. São medicações? São medicações utilizadas até mesmo para tratamento, tá? Chamamos de PEP. Então, hoje nós temos esse cuidado, né, até mesmo para que as pessoas que têm esse contato tenham onde recorrer. Bacana. E esse cuidado aí, essa profilaxia, ela tem que ter um período, por exemplo, sei lá, 24 horas, 48 horas? Até 72 horas a partir do contato. Então, tive contato hoje com esse sangue, né, ou este sêmen contaminado, eu vou ir até aos locais, né, de referência, que hoje nós temos o Hospital Universitário, que é o único referência hoje para este acompanhamento. Então, somos referenciados para lá. A partir dessa referência, até 72 horas deste contato, a gente faz esse início de medicamento. Esse medicamento é um medicamento, uma antirretroviral mesmo, que é utilizado por 28 dias. Esses medicamentos eles são introduzidos a partir desse contato direto, tá? Tomando as medidas de precaução mesmo e fazendo os exames necessários de rotina. E Dário, em termos assim de tratamento, quais os procedimentos que podem ser adotados? Então, o tratamento hoje, né, ele é bem preconizado e bem protocolado, né, de acordo com os protocolos clínicos e diretrizes, né, determinados pelo Ministério da Saúde. Então, a partir do diagnóstico, né, o diagnóstico exato, esse paciente ele é orientado, né, mediante as testagens, os exames, até mesmo de classificação viral. Hoje nós temos exames que quantificam, né, a quantidade viral que vai determinar a forma de tratamento desse paciente. Então, dependendo da carga viral, né, que esse paciente esteja, vai ser determinado um tipo de medicamento, um tipo de esquema antirretroviral para ele. Então, a partir daí, né, desse primeiro contato, o medicamento ele é introduzido, né, a partir desse exame. E esse medicamento ele vai ser acompanhado, né? Então, nós temos vários tipos de esquema de antirretrovirais que são indicados a cada paciente de acordo, né, a sua quantificação viral e até mesmo o seu estado sorológico. Então, a partir daí vai ser classificado e mediante isso vai ser acompanhado esse tratamento. Posteriormente, esse paciente ele vai ser acompanhado a cada 30 dias, a cada 90 dias, a cada 180 dias. Então o infectologista ele vai colocar, né, um padrão de tratamento e acompanhamento para isso. Lembrando que são sempre acompanhados de exames laboratoriais, né, de exames de rotina, consultas de rotina e até mesmo com demais especialistas para avaliar. E os custos do tratamento? Como é que funciona isso hoje? Existe uma ajuda governamental, assim, né, nós estamos alegres, né, porque nós temos o Sistema Único de Saúde, que é o salvador da pátria, literalmente, né, porque hoje todo o tratamento é realmente pago pelo Sistema Único de Saúde. Então, hoje os pacientes, eles literalmente, né, são gratificados com isso, porque nós sabemos que um tratamento antirretroviral hoje é muito caro. Então, as pessoas que vivem vulnerabilidade, por exemplo, não teriam condições de pagar um custeio, né, de medicamentos pelos quais eles necessitam. Falando aí de tratamento, a gente teve uma boa notícia, né, agora nos últimos tempos, que é com relação à vacina. Como que essa vacina funciona? Então, hoje nós temos uma boa e uma má notícia, na verdade, né? Porque, sim, não podemos, né, hoje até mesmo ficar tão alegres com esta questão da vacina, né? Porque nós sabemos que ainda estamos em fase de testes. Então, para isso, nós precisamos, né, ter algumas cautelas, né, em relação a isso. Nós tivemos uma rápida, né, em relação à Covid-19, né? Nós tivemos avanços científicos que permitiram, né, que isso acontecesse. Logicamente, ainda com HIV/AIDS, nós estamos ainda a passos bem lentos, né, infelizmente. São mais de 40 anos, né, de pandemia, e até hoje não se teve esse exato, né, da questão da vacina.
Logicamente, a vacina é um modo de prevenção, um método importantíssimo. Só que nós sabemos que ainda não se chegou a um denominador comum em relação a esta vacina. Então, não temos hoje, dentro, né, dos nossos meios científicos, uma vacina comprovada que assegure, né, essa não infecção pelo vírus HIV. Nós estamos em fase de teste, até mesmo aqui no Brasil, nós já estamos na segunda fase, né, é bom, é evolutivo, né, posteriormente, tendo a terceira e a quarta fase, logicamente nós já estaremos com uma vacina pronta, né, mas ainda estamos em fase de teste. No início do ano nós tivemos um avanço, agora na metade do ano esse avanço já foi um pouco, né, assim, diminuindo, porque nós tivemos alguns erros, né, dentro da pesquisa. Então, logicamente, até o ano que vem, até o final deste ano, nós teremos mais avanços ainda. Eu espero avanços positivos. Que bom, né? Tomara. Isso é interessante. E... Sobre os índices de infecção em Montes Claros, como então, é que está isso? Hoje, esse ano, né, esse ano ainda nós não temos uma base, né, mas o ano passado nós tivemos um quadro bem básico. O ano passado você está falando é 2020, né? 2021. É porque, na verdade, nós tivemos um alto índice, né, em 2019, 2020. 2021 nós tivemos um índice bem pequeno. Na verdade, nós classificamos, né, esses índices como que as pessoas realmente elas não foram a fazer esse teste, né? Nós tivemos 2, 3 anos de pandemia, né? Nós já estamos arrastando-se, né? Mas para mais um ano de pandemia ainda, né? Então esse tempo pandêmico ele potencializou muito que as pessoas esquecessem, né, das outras doenças e lembrassem apenas do único meio que é a Covid-19. Então as pessoas meio que esqueceram dessas outras doenças, né? E o HIV foi um deles. As pessoas não querem mais testar sobre essas doenças sexualmente transmissíveis, né? Então acabou que nós tivemos um índice muito baixo, né? Posteriormente nós tivemos muitos casos novos, né, de pessoas que estavam sendo diagnosticadas ao longo do tempo. Então nós tivemos 160, 200 casos, né, dos anos anteriores. Do ano 2021 nós tivemos 92 casos notificados. Então foi um índice muito baixo, né, para os outros anos. Então sempre mantém-se uma média, porque nós classificamos as pessoas assim, né? Na verdade, nós temos uma média base de infecções. Quando nós falamos dessa média base é porque, epidemiologicamente, né, a cada uma pessoa que se infecta, nós calculamos até 3, né? Porque são as parcerias sexuais pelas quais essas pessoas vão tendo contato. Então, logicamente, né, tem-se um conceito epidemiológico para a gente calcular. Mas em questão de testes, né, é mais complicado a gente falar, porque nós tivemos um índice bem baixo mesmo. Então, notificações, nós tivemos 92 notificações. O GRAPA, esse ano, nós atendemos pouco menos de 36 pessoas. Então, este caso, né, nós tivemos um baixo índice também, logicamente. Esse ano nós atendemos, né, o ano que se passou nós atendemos muitas pessoas, nós recebemos novos casos, né. Hoje nós estamos com pouco menos de 800 famílias cadastradas na instituição. Então, vem se mantendo esses índices, né, e possivelmente este ano, 2022, nós teremos um crescente número também de infecções, mas resultado, né, desses 2 últimos anos, essas pessoas não irem testar. Então essa subnotificação posteriormente seja por isso. Quer dizer, então a gente tem uma outra questão ligada à Covid, o fato de que todos nós ficamos focados no coronavírus e aí, de certa forma, as outras doenças, as outras infecções foram deixadas de lado. Então, quer dizer, você teve um índice de 2019, um índice de 2020, chegou 2021, caiu. Porque realmente resolveu? Não, é porque realmente as pessoas deixaram de fazer os testes, né? É uma situação assim, complicada. Quando falamos assim, às vezes a sociedade até assusta, né? Ah, não, mas não acabou. Não acabou, tá, gente? Às vezes a gente acha que nós estamos acabando uma pandemia, né? A pandemia do coronavírus está acabando, né? Então, graças a Deus, nós passamos por esta fase. Só que a pandemia da AIDS ainda se arrasta por 40 anos, né? Então, as pessoas estão felizes por ter diminuído, né, acabado com esta pandemia, só que as pessoas se esqueceram de uma pandemia que se arrasta há 40 anos. Então é muito simples, né? Você falou sobre isso aí, e aí é interessante, eu ouvi uma palestra de uma infectologista há um tempo atrás, e ela falou uma coisa, e eu acho que ela tem muito sentido, assim, por exemplo, Cazuza morreu de AIDS, né, o Renato Russo morreu de AIDS, vários outros, né, Fred Mercury, enfim, várias pessoas.
Só que essa geração de hoje, eu falo até a minha geração viveu isso, mas a gente era mais jovem, talvez não tinha uma consciência tão formada com relação a isso, ainda não tinha uma vida sexual ativa. E aí quando a gente vê os adolescentes, né, iniciando a vida sexual nesse momento, os jovens, qual é o medo que eles têm? Talvez outras doenças, né? Covid, câncer. E a AIDS fica totalmente esquecida, né? Literalmente esquecida. Hoje, eu falo que as pessoas hoje, principalmente os jovens, eles se preocupam muito com a gravidez, né? Talvez seja, né? São algo que a gente, quando realmente estamos em palestras, estamos em eventos, nós falamos muito, né? Fala, gente, vocês precisam orientar-se, né? A gravidez a gente planeja, né? E HIV a gente evita. Então, a gente tenta focar nessas questões, porque hoje o índice de jovens infectados por doença sexualmente transmissível, principalmente do HIV, são uns índices altíssimos, né? Então, esse público jovem, hoje, quando nós falamos de 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 anos, é os jovens, né, que estão iniciando a vida sexual. Então, hoje nós temos jovens que iniciam a vida sexual muito precoce, então acaba que eles estão iniciando precocemente a vida sexual, não por não serem, né, orientados, mas por causa destes meios de comunicação que hoje facilita, né, ter mesmo esse contato, até mesmo com a sexualização, é algo que impulsiona essa vida sexual. Então, esses jovens, né, eles acabam sendo instigados a viverem uma vida sexual precoce. Então, nós tentamos orientar de modo que essas pessoas elas se orientem acerca da prevenção e do cuidado, porque eles querem ter essa vida sexual, logicamente, e preocupam apenas com um único foco, que é a gravidez. Então, a gravidez da adolescência é algo real, né, porque hoje aumentou-se muito o índice também de gravidez na adolescente, principalmente pessoas que estão, né, apresentando esses índices. Mas, logicamente, também com isso vem aumentando o índice de gravidez na adolescência. Lembrando que no ano passado, 2021, nós tivemos um alto índice de mulheres grávidas com sífilis, por exemplo. Então, a sífilis congênita aumentou muito o índice de casos no ano passado. Posteriormente isso, veio também casos de HIV. Então, consequentemente, uma infecção vai levando a outra. E aumentando também mais e mais os índices de casos. Ou seja, é uma questão de prevenção mesmo, porque entre as doenças ou as infecções sexualmente transmissíveis não é só o HIV, né? Não, temos várias e várias outras, e que muitas vezes são desconhecidas. Às vezes a gente fala do HIV, as pessoas talvez conhecem mais, né? Ah, não conheço, já ouvi falar. Só que tem algumas outras infecções que não são faladas, e muitas vezes essas pessoas passam por isso, contaminam as outras pessoas e não sabem e não se cuidam, tá? Que é o pior de tudo. Essas pessoas sabem que às vezes tem uma infecção e não tratam. Tá. Então, eu queria realmente assustar quem está em casa, porque eu acho que esse caso aí vem não só da prevenção, mas de educação também, né? E talvez até do pânico, não sei. Mas, então a gente pode dizer que a gente tem um índice de pessoas com HIV de 14 a 24 anos alto em Montes Claros. Nós podemos literalmente afirmar que estes casos, eles estão predominantemente aumentando nesse público. Então a gente precisa orientar, principalmente o público universitário, né? Nós precisamos cuidar, né? Nós estamos hoje vivenciando uma fase, né? Até mesmo de conceitos mesmo dentro dos grupos universitários de pessoas que realmente se envolvem sexualmente ali. Então são meios que potencializam esse contato, né, sexual mesmo, é algo que as pessoas vivem, né, algo aflorado, né, posteriormente falando, que as pessoas hoje eles querem vivenciar festas, eventos, né, querem curtir aquele momento, né, aquele meio ali de amizades novos, né, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Então, se tem uma dica que a gente pode deixar para os jovens é que realmente eles precisam se cuidar dessa questão, tá? Porque realmente nós estamos atendendo muitos casos de jovens, tá? E principalmente grupos universitários. Esse ano, né, que se passou em 2021, nós realizamos um evento chamado Jovens Conectados, né, que são jovens que vivem com HIV. Então, tem muitos jovens, né, hoje, e esses jovens estão nesse meio universitário. Então, nós sentamos para conversar sobre o que fazer enquanto jovens, para ajudar os demais jovens a se prevenir, a se cuidarem, tá? Então, dali nós criamos um foco principal, né, que era a prevenção.
Então, eu espero, né, que esse ano 2022 a gente consiga bolar mais grupos como esse para a gente conseguir mobilizar a sociedade em frente à prevenção e cuidado. Tá. Mais uma coisa. Você falou sobre a preocupação com relação à gravidez. Então, provavelmente, métodos contraceptivos como pílula e tal tenham aumentado. Mas não é um método que vai resolver a questão do HIV. Então, e aí? O que, de fato, vai prevenir? Nós sempre usamos, né, esse termo, métodos contraceptivos. As pessoas assustam. Ah, eu estou usando pílula. Ah, usa do dia seguinte, né? E esquece, né? Então, hoje o único método que previne as infecções sexualmente transmissíveis é o único, tá, gente? Que hoje nós temos aqui... Único, tá, gente? Que hoje nós temos aqui na região, principalmente em Montes Claros, é o preservativo, tá? E nós temos profilaxias que são utilizadas, como a PEP, por exemplo, que é um método também muito utilizado, mas é um método mesmo de urgência. Então, é algo posterior, é o que você usa depois. Então, se tem como eu prevenir, eu vou prevenir. Então, use o preservativo, que é o único meio, tanto masculino quanto feminino. Tá? Posteriormente nós estaremos, né, enviando ou até mesmo fazendo nas palestras, nós estamos sempre ensinando as pessoas aí o uso correto, né? Como usar corretamente esse preservativo, que às vezes as pessoas não sabem, tá? Às vezes as pessoas falam, quebra, é ruim, não é bom, mas é porque as pessoas realmente não sabem utilizar, tá? Então o uso correto é importante e o uso principalmente. Então tá, então gente, camisinha feminina e masculina, repetindo, né? É o que vai realmente te prevenir disso daí. E essa questão da profilaxia, é importante a gente falar que assim também, né? Não dá pra gente ficar usando, sei lá, vai todo mundo praticar sexo sem camisinha e procurar o hospital e vai estar tudo ok. Não, a gente também não pode ser irresponsável nesse ponto, Aí o hospital não vai nem conseguir funcionar direito. Não, na verdade nem funciona, né? Você imagina, um pronto-socorro, só tem PEP. Gente, pelo amor de Deus. Então não acaba que realmente, gente, é algo de urgência mesmo. É em caso de realmente uma necessidade. Então, se é importante mediar, né, se é importante a gente cuidar, a gente vai cuidar, tá? Porque o remédio realmente é algo muito, muito mais intenso e realmente não é muito agradável, tá? Então, as pessoas que utilizam a PEP, realmente elas reclamam muito de desconfortos, porque a terapia antirretroviral, ela é algo que causa um desconforto muito grande. Então, você não vai querer sentir o que uma pessoa que vive com HIV sente, tá? Então, vamos cuidar, vamos prevenir, vamos usar o preservativo. Ou seja, a prevenção efetivamente é o que funciona em todos os casos, né? Até na própria Covid. Literalmente é o melhor remédio, né? Então não tem jeito. Então, assim, é importante também, eu acho que talvez, se de caso você como profissional da saúde, deixe um recado, por exemplo, para os pais, não só para os universitários que estão nos assistindo, mas para os pais também, né? Porque eu acho que talvez esse conversar aí os pais, né? Porque como que a gente vai fazer também para impedir um adolescente, um jovem de iniciar a vida sexual, né? Os pais não estão 100% do tempo com essas pessoas, né? Mas é importante, então, converse aí com eles, use esse momento aqui com a câmera para fazer essa conscientização. A gente sempre fala, né, gente, a importância do cuidado. Né? O cuidado é algo primordial. E quando a gente fala do cuidado, a gente fala de uma questão de amar mesmo. Né? Então, o amor é um cuidado que a gente tem pelos outros. Então, quando se fala desse cuidado, dessa prevenção, é mesmo para amar e cuidar. Então, você pai, você mãe, oriente, converse com seu filho. Né? O GRAPA ele sempre está à disposição para conversar, para orientar. E essas reflexões, elas são importantes, porque a saúde sexual ela é um conceito básico das nossas vidas, né? A vida nasce a partir deste contato. Então, é mesmo importantíssimo estarmos orientados e orientar aquele que amamos frente a esses importantes meios de combate, né? A essas doenças e até mesmo para sermos, né, direcionados bem nessa vida que estamos vivendo, tá? Então oriente, converse com seu filho, dê a ele meios de prevenção, meios de cuidado, para que eles sempre vivam e vivam bem. É isso aí, fala super bem, né? É isso aí. Dani, muito obrigado, foi uma conversa excepcional, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, uns dados muito interessantes e muito importantes para o nosso público, né? E aí estamos chegando ao final do programa, né? A gente agradece aqui ao Dário, a presença dele aqui, agradecemos a você que nos acompanhou, então assista o programa, pegue aqui as informações, aplique, né? E vamos ter a noção de que prevenção
qualquer infecção, qualquer doença, ainda é o melhor remédio. É isso aí, pessoal. Então, a gente encerra por aqui o nosso programa de hoje. Agradecemos a paciência, a presença de vocês. Aqueles recadinhos de sempre, né? Curta, compartilha, etc, etc, etc. E eu acho que nada melhor do que a gente terminar hoje falando, né? Use camisinha, né, pessoal? Por favor. A prevenção é o melhor remédio. É isso aí. Tchau, tchau.